Sejam bem-vindos a mais uma aula de estética facial avançada. Na aula de hoje nós falaremos sobre como tratar o seu malar malde ou festum malar. Professor, o que é isso? Que nome estranho, eu nunca ouvi falar nesses dois nomes, nem malar malde, nem festum malar. Em resumo, para começar a aula, é um problema que o festum, ele se deriva, ele acontece por causa de uma condição pré-existente conhecida como malar malde. O primeiro a se formar é o malar malde, e esse malar malde, quando ele fica muito intenso, ele se torna um festum malar. Então aí nós temos, nesse começo de aula, falar sobre a estrutura. Nós temos aí a face, nessa M-face, de forma lateral, onde nós vemos algumas estruturas nessa face, nós temos que entender um pouco sobre elas. Então nós temos aí o músculo orbicular, que é esse músculo, que se você voltar na aula de anatomia, a gente vai ter esse músculo que engloba arredondado aqui, ele é um músculo circular, e o movimento dele é em esfíncter, ele fecha o olho de forma completa. Embaixo nós temos o ligamento órbito-malar, que é esse ligamento que ele vai delimitar a órbita da região malar. Temos a gordura pé-periostal, ou seja, se nós temos o periósteo, que é a última capa em cima do osso, depois dessa capa em cima do osso, em cima desse periósteo, nós temos a gordura pré-periostal, temos o septo malar. Então esse septo malar ele vem logo em cima dessa gordura pré-periostal. Depois nós temos o SUF. O SUF é uma capinha de gordura, tá? Que está bem lá na profundidade. E por último nós temos o ligamento zigomático cutâneo, que é esse ligamento que faz uma continuação da calha lacrimal e desce aqui em forma oblíqua nessa região dos olhos. Nessa foto posterior, nós vemos bem dois ligamentos que é muito importante para nós entendermos o tema da nossa aula de hoje. Então nós temos aí esses dois cinzas perto da órbita, o ligamento órbito-malar, que forma o sulco pálpebro-malar, e depois mais embaixo, também cinza, nós temos o ligamento zigomático cutâneo. Observem que todas essas musculaturas que vai sair dessa região do malar, que é o músculo zigomático maior, músculo zigomático menor, nós temos aí o músculo levantador da asa nasal e do lábio superior. Todos esses músculos eles têm uma inserção nesse ligamento zigomático cutâneo. E é por causa desse ligamento zigomático cutâneo, junto com o ligamento órbito malar, que a gente vai ter a formação do festum malar ou do malar malde. Então aí tem basicamente uma representação do que seria esse malar malde. Eu tenho nessa linha vermelhinha o canal lacrimal ou a goteira lacrimal, que é o famoso tear through. Tem uma linha onde tem três setas aparecendo, a linha do ligamento órbito malar, e por baixo tem o ligamento zigomático cutâneo. Então, onde está todo ponteado, aparece aí a frase malar malde. Então, esse malar malde foi provocado por quê? Porque em cima tem um ligamento, embaixo tem um ligamento, e essa região começa a ficar frouxa, começa a ficar flácida, provocando a formação do que nós conhecemos como malar malde. Então aí tem o malar malde, eu tenho a goteira lacrimal, em cima eu tenho a linha do ponteado, que é o ligamento órbito malar, e continuando com o canal lacrimal, aqui para baixo forma o ligamento zigomático cutâneo. Então essa regiãozinha que está entre esses dois ligamentos é conhecida como malar malde. Mais uma representação, pause o vídeo e observe bem. TT é tear through ou canal lacrimal. PMG é o sulco pálpebro malar. Aí tem o sulco zigomático cutâneo e aí forma o malar malde nessa interseção. Aí, mais uma vez, outra imagem mostrando mais escurinho o canal lacrimal,
em volta da órbita o ligamento órbito-malar, o ligamento zigomático cutâneo, e nessa região aí aparece assim, malar edema, que é o quê? O edema na região malar, que também é provocado pelo quê? Pelo envelhecimento. Então esse primeiro passo é um edema, depois uma flacidez de tecidos, depois uma flacidez de músculo e por último a flacidez de gordura, chegando até o malar malde. Então aí chegamos e definimos o que é o malar malde. Por que se produz o malar malde? Por causa do tipo de anatomia que tem na região, ligamento zigomático cutâneo, ligamento órbito malar, calha lacrimal, fica aí delimitado essa região com o envelhecimento, acontece flacidez e a protusão dessa bolsa de gordura junto com os tecidos forma o malar malde. Então, o que seria o festum malar? Até agora nós falamos malar malde, malar malde, malar malde. O festum seria o malar malde um pouco mais avançado. Então, quando o malar malde ele evolui para níveis mais graves, 4 e 5, eu chego ao que nós conhecemos como festum malar. Festum, eu vou pedir o Igor para colocar aqui para vocês, seria como se fosse uma bandeirola que a gente coloca em teatro. Não tem as cortinas de teatro que fica com aquela descida, cortinas vermelhas que ficam com aquelas voltas, aquelas quedas. Isso seria um festum. Então, esse festum é o quê? O malar malde, quando vai progredindo cada vez mais, ele fica muito avançado, muito severo. E aí forma um festum. Um festum já seria uma bolsa, já seria uma cortina que se cai no rosto do paciente. Esse seria o festum. E aí a gente tem uma representação do que seria a normalidade na figura A e o que seria a formação de um malar malde. Observe que onde aparece na imagem A, SUF é a gordurinha e orbicular é o músculo orbicular dos olhos. Então eles estão bem fininhos e bem esticadinhos na imagem A, provavelmente um paciente jovem. Já na imagem B, aconteceu o quê? O SUF ficou flácido, caiu para fora, e o orbicular, músculo orbicular, ficou flácido, caiu para fora. Por que ele cai para fora e não para baixo ou para cima? Porque em cima tem o ligamento órbito-malar e embaixo tem o ligamento zigomático cutâneo. Então ele ficou travado nessa região, entre o ligamento órbito-malar e o ligamento zigomático cutâneo. Então para onde que o SUF, o orbicular e a pele tem para ir? Para frente. Então ele protrui, ele faz uma extrusão para fora, porque não tem como ir nem para baixo e nem para o lado e nem para cima. Então, como ele fica agarrado nessas estruturas, delimitado por esses ligamentos eles estão presos lá no fundo do osso. Então, como eles estão bem amarrados, então ele só tem um lugar para sair, que é para fora. Aí nós mostramos uma... Então, quando que acontece esse malar malde? Com a idade. Com a idade a gente vai, né, aparecendo os primeiros sinais de malar malde. E o malar malde mesmo, ele se forma já quando a gente está mais velho, com 50, 60 anos. O festum geralmente é pacientes de 60 a 80 anos que se forma. Então aí a gente mostra a linhazinha branca de cima não é festum, é gordura da pálpebra, gordura da órbita, que é bolsa de gordura dos olhos. O festum ele tem que estar nessa delimitação em preto, embaixo da gordura dos olhos. Esse paciente ele tem bolsa de gordura na pálpebra, mas o festum dele está começando a aparecer. O que aparece aí não é o festum, é bolsa de gordura nos olhos. O festum é abaixo da bolsa, nessa região mais lateral. Esse paciente, sim, ele tem o quê? Um festum bem avançado. Ele tinha um malar malde que foi só piorando. Você observa que embaixo desse festum, onde faz essa linha bem definida, esse é um ligamento zigomático cutâneo. Esse paciente, ele só tem indicação de cirurgia. Tudo que você fizer vai amenizar, vai melhorar, mas não vai resolver. O problema dele é cirúrgico e nós precisamos saber quando indicar a cirurgia para os nossos pacientes. Então aí nós temos um paciente que tinha um malar malde, você observa o malar malde dele bem aqui embaixo, aqui ele tem flacidez de pele, flacidez de pálpebra, e aí a gente tem pós-tratamento cirúrgico com outros tipos de preenchimento e outros tipos de tratamento, nós chegamos a uma melhoria bem positiva desse paciente.
Então essa paciente, vocês observam que ela tem a goteira lacrimal, continua, e aqui embaixo forma um festum, um malar malde, já com festumzinho se formando ali embaixo. Ali, ó, ela aparece que essa paciente tem um festum hereditário severo. Às vezes ela não é tão idosa, então às vezes ela tem uns 40, entre 40 e 50 anos, mas ela apresenta o quê? Histórico familiar. Por isso é tão importante a anamnese na hora de tratar o nosso paciente. Coloca embaixo aí, smoker. Smoker é uma paciente fumante. Então, o festum também é característico de pacientes que têm histórico de tabagismo. Então, tem dois fatores que a gente pega nessa imagem: a hereditariedade e o fato dela ser fumante. Nós temos aí nessa imagem uma imagem muito bonita e eu gosto dessa imagem porque ela vem com número e aí eu consigo explicar para vocês de uma forma melhor. Número 1, que está com uma linha amarela, seria o TT, que é o Tear Trug. Seria o quê? Goteira lacrimal ou calha lacrimal. Nós temos no 3, o 3 não é o festum, o 3 é bolsa de gordura da pálpebra inferior. O número 2, esse é o ligamento órbito malar. Número 5 é o ligamento zigomático cutâneo. Então, o ligamento zigomático cutâneo, número 5, e o ligamento órbito malar, número 2, eles bem presos no osso, no periósteo, vai delimitar essa região conhecida como número 4, malar mound. Então, essa região número 4, que aparece na foto, é o malar mound porque está delimitado por esses ligamentos e o que vai causar o festum é a progressão e o agravamento desse malar mound. Então, qual que é o melhor tratamento para malar mound? Então, eu preciso saber e responder algumas perguntas. Qual é o grau de flacidez e derretimento dessa estrutura de malar mound? Está muito protuberante? Está muito envelhecido? Está muito enrugado? Está bem molinho, ou seja, bastante líquido? É muita água? Está endurecido? Eu tenho que saber qual que é o grau de flacidez e derretimento. Está muito avançado? Vai ser cirúrgico. Não, está pouco avançado. Eu consigo fazer algumas técnicas que nós falaremos agora mesmo. Qual que é a idade do meu paciente? Não é a mesma coisa você querer tratar o meu malar mound que o do paciente de 70 anos. É totalmente diferente a abordagem terapêutica. Qual o formato da face? É um paciente que tem um formato mais arredondado ou uma face mais encurtada, uma face mais fina? Eu preciso saber qual que é o tipo de face do meu paciente. Qual que é o objetivo desse paciente? Incomoda? Esse paciente ele é idoso, incomoda? Às vezes o paciente não quer nem mexer nisso e está muito preocupado com o bigode chinês e com o jaw. Então eu tenho que saber qual que é o objetivo do meu paciente. E por último, qual é o budget do meu paciente? O budget do meu paciente é o orçamento dele. Esse paciente ele tem condição de fazer um tratamento longo, um tratamento com muitas associações de tecnologias, excelente. Eu começo fazendo bioestímulo, depois eu faço fios, depois eu faço ultraforme, depois eu faço peeling, depois eu faço fios de PDO. Eu tenho muita... posso lançar mão de muitos tratamentos. Ou então o budget do paciente é muito baixo. E aí eu vou ter que fazer o quê? Fazer um tratamento único ou poucos tratamentos para dar uma resolutividade grande para aquele paciente. Então, essas perguntas elas têm que ser respondidas na hora de fazer quase todos os tratamentos. Então aí eu coloco de novo X em cima dos preenchedores Juvederm, Restylane, Belotero, Perfecta, Renova. Por que eu estou colocando um X? Não quero dizer que não possa ser preenchido essas regiões. Eu quero dizer tenham cuidado com o preenchedor, porque o preenchedor pode piorar o malar mound. Eu posso estar preenchendo apenas a bolsa de gordura e fazer um enchimento dessa bexiga que é esse malar mound. Então eu posso sim usar preenchedor, mas sabendo o que eu estou fazendo. Sabendo que eu estou fazendo reposicionamento de tecido, que eu estou fazendo um CK3, que eu estou fazendo um top model look e que eu estou fazendo um preenchimento da região malar profunda, mas não superficial. Então eu tenho que saber usar o meu ácido hialurônico.
Por último, saber escolher bem o profissional que vai te explicar tudo isso que você tem, que vai saber conversar com você sobre a melhor terapêutica, o melhor tipo de abordagem do seu malar molde ou do seu festum. Essa é mais uma aula de estética facial avançada. Quero agradecer você que esteve até aqui comigo e te vejo na próxima aula.